Olá, sejam bem-vindos! Sempre que falamos de saúde e bem-estar, na maioria das vezes esquecemos que tudo começa pelo autocuidado. Cuidar de si não é luxo, é uma necessidade que vai melhorar a sua qualidade de vida, o equilíbrio e a energia do seu dia a dia. Hoje eu vou conversar com Marcos Júnior. Ele é formado em Educação Física, especialista em treinamento desportivo e já percorreu as mais belas trilhas e montanhas do mundo. Ele esteve no Havaí, na França, na Itália, na Noruega, no Círculo Polar Ártico, na Argentina, no Chile, enfim, em vários lugares maravilhosos. Ele é fundador da Soul Trek Expedições. Marcos, um prazer receber você. Quais são os hábitos que as pessoas precisam adotar para melhorar sua saúde física e mental? Seja bem-vindo. Obrigado. Primeiramente, eu quero agradecer o convite por estar aqui, compartilhando um pouquinho dessa história, um pouquinho sobre atividade física, saúde e qualidade de vida que é importantíssimo para todos nós. A tua pergunta sobre o hábito é que as pessoas mais fazem hoje em dia, que o hábito... É difícil você estar encaixando esse hábito durante a rotina, mas o hábito mais importante que eu sempre falo para as pessoas é a noite, no qual o sono, né? A higiene do sono. Então, quando nós chegamos em casa, muitas pessoas chegam em casa e acabam visualizando o celular, assistindo televisão, e isso atrapalha muito o sono. E daí, quando a gente fala do sono, a gente vai entrar num assunto muito legal que eu gosto de estar sempre comentando com os alunos e com as pessoas, que é o ciclo circadiano, né? O que é o ciclo circadiano, para quem está em casa? O ciclo circadiano é o nosso relógio biológico, né? É a nossa genética. No popular, é o relógio biológico. Isso, exatamente, né? O relógio biológico é a nossa genética de 150 mil anos, né? Então, assim, a exposição à luz solar pela manhã, é o dormir, né? O anoitecer, né? E ele começa com a liberação da melatonina. A melatonina ela é liberada por volta das 9 horas da noite. Então, se você conseguir chegar em casa e realizar essa higiene do sono, né, tá conseguindo desligar os aparelhos, desligar a TV, conseguir deixar uma luz mais quente, você começa já a ativar a melatonina, né, trabalhar a favor do seu relógio biológico, isso vai facilitar e muito. E, consequentemente, essa melatonina vai agir até umas 6 horas da manhã, né? E durante esse processo, né, temos lá por 2 horas da manhã a liberação do GH, que também é importantíssimo na manutenção da massa muscular, na recuperação muscular e também na queima de gordura. Então, você pode ver que são fatores importantíssimos aí para poder ter uma rotina saudável. Por isso que eu gosto de explicar sobre o ciclo circadiano. E seguindo, né, pelas 6 horas da manhã, começa a diminuir a liberação da melatonina e você começa a liberar o cortisol. Acho que muitos já ouviram falar sobre o cortisol, né? Ele é muito importante também, esse equilíbrio, né? Porque o ciclo circadiano é essas funções vitais, né? Essa regulação. O que acontece é que as pessoas não agem a favor dele, né? Então, pela manhã, quando você acorda e você consegue se expor à luz solar, né? Muitas pessoas ficam em casa com a janela, com a cortina fechada, isso é prejudicial. E quando você se expõe, você também já ativa, né, essa liberação. E daí, o pico do cortisol vai ser lá por 9 horas da manhã. Acho que alguns que já fizeram exame de sangue sabem que tem até as 9 horas para fazer esse exame, que é importantíssimo, né, para a saúde. E lá por meio-dia ele vai diminuir. Tá, então esse é o nosso ciclo. Só que o que acontece? Aí entra um vilão, que o cortisol equilibrado ele é bom, porém, ao longo do dia, se você tiver picos de cortisol, isso vai trabalhar contra o seu corpo, né? Que é o oposto do GH. Então, você vai ter bloqueio e queima de massa magra, bloqueio da quebra lipolítica, ou seja, você não consegue queimar gordura, né? E também ele manda um sinal que o corpo ele produz a glicose, o açúcar no sangue, e você acaba armazenando aquela gordura, né, na famosa pochete, né? Ou gordura visceral. Que todo mundo quer eliminar. Todo mundo quer eliminar. E como controlar a liberação de cortisol, ter esses picos ao longo do dia e que é prejudicial? Exatamente. Como que a gente faz para controlar isso? Tentar evitar situações de estresse, né? Isso é um desafio, porque hoje em dia... É o famoso respire. Exatamente. Respira, oxigena, né? A parte cerebral, isso é importante porque você também não toma decisões que possam afetar o seu dia e prejudiquem ainda mais, né?
Eu sei que é difícil hoje no nosso dia a dia, porque a gente vive numa sociedade que tudo está acelerado, né? Então, eu acho que é interessante olhar um pouco para se olhar para isso, né? Que é importantíssimo. Olha o tanto de efeito que é causado, né, com o pico de cortisol, né? Então você acaba desajustando o relógio. Você está indo dormir bem, você está conseguindo fazer a higiene do sono, está conseguindo passar por essa fase do sono que vai restaurar, vai proteger teu corpo, né? E um outro fator importante também do GH, que muitos não sabem, né? Também é a manutenção da densidade mineral óssea, né? Então evita a osteoporose. Então isso é muito importante. Então esses pequenos hábitos ao dormir e ao acordar são os mais importantes hoje para a saúde. Então, assim, num resumo, né, os hábitos é o básico, né? É você dormir bem. E para dormir bem, eu gostei que você falou, é a higiene do sono. A higiene do sono é você começar a dar sinais para o teu corpo, para o teu organismo, de que já está na hora de você ir baixando a adrenalina, né? Sim, exatamente. Muita gente já deita olhando o celular, assistindo televisão e às vezes vendo filmes ou programas que despertam, né, a adrenalina ou que te deixam um pouco mais atentos, e isso prejudica o sono. Então, buscar ações e atividades que vão te acalmando para que você possa deitar e dormir. Porque você falou aqui em poucos minutos, né? Tanto hormônio que a gente libera ao longo do sono e que faz bem, né? Que melhora a massa magra, que todo mundo, né, quer ter o corpo definido, quer fazer, né, quer ter músculos. Tem a questão da osteoporose, né, do hormônio que melhora a questão óssea. E depois lá no final, né, quando começa a amanhecer, a questão do cortisol. Então, eu preciso de uma noite bem dormida para daí começar o dia de uma forma mais dinâmica e melhor. É isso que a gente falou, certo? Isso, exatamente. Como equilibrar rotina, trabalho e autocuidado? Boa pergunta também, que é uma pergunta que é sobre o hábito, né? Você tem que gerar hábitos, aí é diferente, são você construir novos hábitos. E isso vai contra um pouco, porque nós, seres humanos, sempre buscamos o conforto, né? Então, quando você constrói um hábito, é difícil construir um hábito novo, mas é possível, né? É uma decisão construir um hábito novo. Então, o que você pode fazer? Eu tenho muitos alunos que eles têm filho pequeno ou trabalha corrido, né? Então, você tem que encontrar alternativas de ajudar nesse hábito. Ou seja, você pode montar uma mini academia em casa, pode ser uns pezinhos, um colchonete, elásticos. Eu acompanho alunos e deixo tarefas muitas vezes, né, para fazer em casa, ou vou até a casa, né, para poder dar aula, né, e assim seguir nesse planejamento que é muito importante na saúde e qualidade de vida. E você também eliminar os hábitos ruins, né? Então, ou seja, você não comprar doces. Tem um problema com doces, né? Não compra doce em casa, vai no mercado, lá vai na parte de vegetais, de legumes, né? Salada, enfim, você consegue ter uma alimentação saudável, frutas. Se não tiver em casa, você pode até ter vontade, mas não vai comer. Exatamente, então você facilita essa mudança, né? E eu digo para todos os alunos que não é fácil, não é como você virar uma chave vai virando aos pouquinhos, né? Você vai assimilando, vai entendendo que você está te fazendo bem e você consegue estar ajustando isso, né? Então é você construir hábitos e deixar os hábitos ruins, né? Esse é o desafio. Quando a gente fala de exercícios, intensidade ou constância? A constância, ela com certeza é mais importante, porque a constância te faz atingir o objetivo mais sólido, né? Eu costumo dizer que não adianta você estar motivado, né? Você estar motivado, você vai ter dia que você vai estar motivado, você vai treinar com 100% da sua energia. E daí, no dia seguinte, você vai estar arrebentado, vai estar lá quebrado, e você fala, meu Deus, não quero mais isso. Mas, se você tiver a constância, e é isso a nossa função hoje como personal, minha função como personal, né? Criar um cronograma, né? Ter essa disciplina de, vamos treinar nesse dia a parte superior, parte inferior no outro dia, vamos fazer cardio pela manhã, né? Então, isso vai ajudar a dar a constância que ela precisa, a mandar o sinal para o corpo de movimento todo dia, né? E criar, assim, uma rotina saudável, né? Então, isso é um fator importante, a constância, com certeza. Você falou uma palavrinha que é bem importante, disciplina. Sim, é o que eu mais digo, até no meu Instagram, quando eu indico para os alunos, né, as postagens,
eu li um livro muito bom que é do David Goggins, né? Ele foi um Navy SEAL e ele emagreceu 48 quilos em 3 meses para passar nessa prova de Navy SEAL, que é da Força Tarefa Especial Americana, né? Uhum. E ele no livro ele conta que a disciplina é o mais importante, né? Você estar determinado a fazer aquilo, você não espera estar motivado, né? Você tem que estar determinado, tá? Isso é muito importante citar, porque a determinação você foca naquilo que você realmente precisa fazer, né? Porque tem dia que você não vai acordar motivado, tem dia que você vai acordar aquele dia chuvoso, falar, não, hoje não tô afim e tal. Então a disciplina vai te ajudar a alcançar, né? Você executar esse cronograma. Bom, estou determinado a mudar, o que eu preciso fazer? Vou treinar na segunda, na terça vou fazer um spinning, na quarta vou fazer uma corrida, mas lógico, né, e eu já vou até entrar nesse assunto, que você procure um profissional de educação física, né, procure um nutricionista e também um médico que vai te auxiliar, conforme eu falei do ciclo circadiano, que é muito importante, né, na liberação do cortisol, da melatonina, checar se está tudo ajustado. Porque não adianta você ter disciplina, ter alimentação, mas o teu relógio está desajustado. Olha como tudo se conversa, né? Então, por isso que eu falo que o corpo humano é uma máquina maravilhosa, ele é complexo, né? Então, assim, esses pequenos ajustes, né, que conseguem... Sem dúvida, e foi importante você ter ressaltado, nós estamos falando aqui, né, de saúde, bem-estar, de fazer exercícios, você até comentou, né, uma das práticas, um dos hábitos é talvez fazer os exercícios em casa, mas sempre com auxílio de médicos, de pessoas especializadas que vão te orientar, vão entender o momento que você está, vão saber, né, investigar a tua saúde, como que está teu corpo, como que estão, né, como que está o teu funcionamento e com isso te direcionar, né, e especificar quais exercícios você pode, com qual frequência, né, acompanhar ali, né, a questão cardiológica, isso é super importante. Eu acho que aqui a gente está falando da importância do exercício físico, mas a gente precisa sempre tomar os cuidados com pessoas que conhecem, que são especializados e que vão nos ajudar com isso, certo? Exatamente, eu costumo dizer que o nosso corpo é como se fosse um quebra-cabeça, cada pessoa é um quebra-cabeça bagunçado, né? Que você vai pegar cada peça e ir montando, né? Você vai precisar dos profissionais de saúde para poder equilibrar e conseguir fechar esse quebra-cabeça, né? Perfeito. Então, cada pessoa tem sua história, sua atividade física que fez lá na adolescência, seu histórico, isso faz diferença no futuro. Sem dúvida, nós vamos continuar o papo, mas uma pausa pro café. Bom, vamos lá. Para você? Cappuccino. Certo. Com acompanhamento? Pode ser... Lajotinha? Lajotinha. Tá bom. Para você? Para mim, a canelinha com cookies. Certo, já tá. Marcos, Legal. A gente vai ter que explorar também a questão da Soul Track, mas antes eu queria que você comentasse um pouco assim, o que a ciência já mostrou, né, do quanto a atividade física impacta na longevidade. Sim, esse é um assunto que eu gosto, que eu mais comento com os alunos, né? Tem um documentário no Netflix que é muito legal, fica a dica para você em casa, que é Como Viver até os 100 anos. Que um explorador da National Geographic, ele visitou cidades, zonas que eles chamam de Blue Zones, né? Zonas azuis, no qual a população vive em média de 100 anos. Então ele foi... Viver até 100 anos, mas viver bem? Viver bem, exatamente. Boa colocação, exatamente. Viver bem. Eu já vou entrar Desculpa te interromper. Eu já vou entrar num número bem interessante também, que é sobre isso, né? Hoje a OMS fala sobre esses dados, né? O viver saudável, né? Hoje a média população brasileira vive saudável até os 65 anos, né? Mas o viver até os 75. Então não é como até qual idade você vai chegar, mas como você vai chegar até essa idade, né? Isso que é o mais importante, né? E eu sempre falo que eu quero viver até os 110, 120 anos, se eu puder, se eu conseguir até lá. Eu quero chegar porque a vida é maravilhosa, né? A gente tem que aproveitar muita coisa aqui na Terra. Sem dúvida, você estava comentando daí da série do Netflix, ou do documentário. Exatamente. E o que ele começou a perceber? Ele começou a estudar, que ele ficou curioso em saber como que essa população vive em média 100 anos, né? Então, são essas 5 zonas pelo mundo, né? Tem a Okinawa no Japão, Sardenha na Itália, que são ilhas, né? E também tem Nicoya na Costa Rica, tem uma cidade na Grécia e também tem uma na Califórnia, nos Estados Unidos, se eu não me engano. Tá, mas as duas principais ali que são legais, que é Okinawa no Japão,
é um lugar afastado. Então ele começou a observar que a população vivia de vegetais, de grãos, tinha uma alimentação saudável, né? Um estilo de vida que eles tinham que caminhar bastante. Eles tinham que cuidar de horta, fazer pequenas atividades que exigiam agachar, né? Braçal também. São atividades físicas. Atividades físicas, olha que legal. E também viver em comunidade, né? Você ter o social, né? Que é muito importante. Muitas pessoas acabam não dando atenção para o social, ter um hobby, ter algo que te dê prazer, né? Isso é muito importante quando a gente fala de qualidade de vida, né? Então ele começou a ver que a longevidade são os fatores, né? Vários fatores que se unem, né? Então é muito legal. E na ilha de Sardenha já é diferente, é uma ilha que tem uma região montanhosa, assim, são ruas com mais subidas, descidas e escadas, né? Então os idosos, a terceira idade, estavam caminhando bastante, então tinha aquela rotina de caminhar bastante, também uma alimentação saudável, né, com grãos, né, com legumes, vegetais, e o social, que é muito importante, né, acho que cada país tem sua cultura, que isso é muito legal, eu gosto muito dessa parte, né, aprender com as culturas, né. E eles estavam vivendo até os 100 anos por essas atividades. Podem ver que os italianos eles caminhavam bastante, né, subindo escadas, se movendo. Então, apesar de ser países diferentes, tem uma similaridade, né? Tinham algumas atitudes dos moradores, né, da população voltadas à, né, alimentação, sono, exercício. E isso leva a uma maior, né, a uma maior qualidade de vida e também uma longevidade. Exatamente. Perfeito, Marcos. Bom, agora a gente vai tomar o cafezinho. Ótimo. E vamos começar a falar da Soul Trek. Sim. Obrigada, Mi. De nada. Obrigado. Vamos lá. A Soul Trek. Qual a missão da Soul Trek? Então, a Soul Trek foi algo que aconteceu na minha vida, assim, foi um despertar, acho que um chamado, vamos dizer assim, mas ela surgiu em 2012, né? Como preparador físico e treinador, eu sempre gostei da parte desportiva. Eu acabei indo com um atleta do Ironman, aqui de Curitiba, né? Ele classificou para o Mundial do Ironman no Havaí. Nós fomos, foi muito legal, e lá, depois da prova, acabamos subindo o Mauna-Kea. Para quem não sabe, o Mauna-Kea é uma montanha que está a 4.500 metros acima do nível do mar, no Havaí, né? Um vulcão inativo, né? Então foi muito legal porque nós subimos e eu consegui, pela primeira vez, ver o tapete de nuvens e ficar à noite também, ver o céu estrelado, assim. Foi uma coisa maravilhosa e isso me despertou a vontade de subir as montanhas. Falei, que legal, sabe? Parece uma coisa tão grandiosa, assim. Parece que não foi, né? E esse contato, assim, parece que você vê Deus, assim, sabe? Uma coisa tão grandiosa. E eu voltei com aquilo na cabeça. Você foi pro Havaí com um aluno que se classificou pro Ironman. Isso. E num passeio, você percebeu, poxa vida, né? Por que não trazer mais pessoas para participar disso aqui? Sim, com certeza. E daí, 2 anos depois, eu estava onde? Na trilha Inca, no Peru, e treinei um casal de amigos para fazer uma trilha de mais ou menos 90 quilômetros ali da trilha Inca. Então, ali que surgiu os primeiros indícios que eu falo da Soul Trek. Começou a se desenhar a Soul Trek, porque eu comecei a perceber as dificuldades que as pessoas tinham, eu como educador físico, sempre olhando a questão biomecânica, cansaço, fadiga, questão mental também, né, questão psicológica, e eu vi essas dificuldades, né, totalmente as pessoas iam despreparadas. Daí eu falei, poxa, acho que eu posso ajudar nessa parte, né, eu posso somar para isso. Levar as pessoas para ter uma experiência legal, porque acaba, acho que quem já fez trilhas de montanhas, aquele amigo que convida você para subir a montanha, o pessoal sobe de calça jeans, sobe de sapato, sei lá, sobe com tênis que não é adequado. A pessoa pensa que é um passeio. Exatamente, acaba tendo uma experiência ruim, né? E não consegue absorver o que a natureza tem a te oferecer, né? Então, dali começou a se consolidar mais a Soul Trek. Dali então foi uma sequência muito maravilhosa, assim, muito legal. A gente foi para o Tour de Mont Blanc, na Itália, eu treinei uma família, a gente andou 226 quilômetros, né, saiu da França, foi para Itália e Suíça, Tour de Mont Blanc, fica a dica também, um passeio muito legal para quem gosta de montanha. Mas tem que ter preparo. Tem que ter preparo, é isso, o Soul Trek oferece esse preparo.
E daí eu treinei essa família. Em 2017 fui com os amigos para Noruega, né? Nós fizemos também trilhas lá no Círculo Polar Ártico, vimos a Aurora Boreal, foi um sonho, assim, também foi muito legal. E em 2018, conheci a Patagônia, e daí foi aquele deslumbre, foi uma outra virada de chave, né? Poxa, um lugar tão próximo do Brasil, que a 5 horas você está na Patagônia, né? E daqui até o Nordeste. E lá eu vi, assim, um paraíso, sabe? Lagos cristalinos, montanhas esculpidas, assim, né? Que parece que foi Deus que esculpiu. E dali que eu fiz os circuitos, conheci as trilhas, as montanhas, fiz a parte argentina, fiz a parte chilena. E quando eu fui startar a Soul Trek, veio a pandemia. Até então, você já tinha feito todos esses passeios, né? Essas expedições, mas não tinha Soul Trek ainda. Não tinha Soul Trek, tipo assim, não era o nome Soul Trek. Eu tinha ideia, mas estava se desenhando, foi se encaminhando, sabe? Você estava já executando a atividade, chamando as pessoas que você conhecia, teus alunos. Os amigos. Você reunia os grupos, ia, mas ainda não era uma empresa formal, né? Com toda né, a organização de uma empresa. Exatamente. Você já começou a prestar o serviço antes mesmo de criar a empresa. Exatamente. Você gerou a necessidade antes da empresa. Perfeito. Exatamente. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente. E daí eu fiz a parte argentina. Foi muito legal, que hoje são as expedições que eu faço na Argentina, né? E fui no Chile, em Torres del Paine. Então a Patagônia hoje ela é dividida em 2 partes. Eu consigo levar as pessoas para aproveitarem bem a parte argentina e a parte chilena, né? Então, em 2020, depois veio a pandemia, eu consegui retornar em 2023, aí já com o nome Soul Trek, né? Que também, sabe aquela coisa do dia a dia, qual nome eu coloco, as coisas vão acontecendo, a pessoa te fala uma palavra, você, poxa, gostei, e daí nasceu a Soul Trek. Então hoje já levei mais de 50 pessoas aí para a Patagônia. Só para a Patagônia? Só para a Patagônia, Argentina e Chile. Eu gosto porque eu acho uma iniciação bacana para quem quer curtir montanha, né? Sair um pouco, porque assim, lá é um ecossistema diferente, né? Então você conhecer a Argentina é um terreno diferente, né? Os lagos cristalinos, você tem um contato consigo mesmo, né? Então você consegue melhorar muito. É uma transformação, sabe? Você volta melhor. Eu falo que hoje as expedições é um investimento em você, né? Você acaba voltando com novas ideias, voltando com mais energia para trabalhar, né? E com propósito, né? Eu acho que é importante na nossa vida ter o propósito. Então... Esse contato com a natureza permite uma reflexão, né? E os lugares que você está mencionando aqui não são triviais, né? São lugares realmente que te tiram do dia a dia, te tiram até da zona de conforto, né? Com Porque certeza. você deve passar ali por situações que, né, você não tá em casa, ou você não tem ali, né, às vezes nem um determinado conforto. E isso te tira da zona de conforto e te traz, né, momentos que você fala assim, poxa vida, tô aqui na natureza, e você começa, talvez até meio que automaticamente, a pensar no seu dia a dia, na sua vida, no seu Exatamente. propósito, na sua missão, e na missão, né, enquanto ser humano no mundo, né? Acho que traz essas sensações? Com certeza, assim, é o que eu mais escuto dos participantes, né? Uma coisa legal é que lá você, além de estar fora do Brasil, fora da sua, digamos, zona de conforto, sua cidade, né, você está em outro lugar e sem o celular, né? Ela não pega sinal, né? Você saiu da cidade e está na trilha sem sinal. Já começa daí, né? Então você já enfrenta você mesmo e você acalma, né? Muitas vezes, acho que não muitas vezes, na maioria das vezes nós não temos essa percepção no dia a dia de você acalmar a mente e perceber, poxa, tô indo numa direção legal, tô tendo uma qualidade de vida boa, e lá você tem esse despertar, porque você acaba vendo coisas tão grandiosas, né? O Fitzroy, para você ter uma ideia, a montanha, a parte argentina, ela chega, as nuvens batendo no topo dela, é muito grande, é colossal, né? E isso te desperta a grandeza na natureza e essa conexão. Então a pessoa, os participantes acabam até muitas vezes se emocionando, assim, sabe? E deve ser transformador. Com certeza. O que te inspirou a liderar pessoas nessa transformação? Porque as pessoas se transformam. A gente está se encaminhando já para o final do programa, Marcos, mas eu queria que você me trouxesse assim, o que te inspirou a liderar essas pessoas a fazer essa transformação? E eu não sei se conscientemente você sabia que ia gerar transformação. Exatamente. Assim, eu acho que ajudar a pessoa a subir o próximo nível, sabe? Ajudar a pessoa a se encontrar, né? Olhar para si, melhorar. Eu acho que isso me preencheu, sabe?
e saber que as pessoas ao redor dela também vão ser pessoas melhores, né, com o exemplo dela. Então, transformar pessoas foi assim uma coisa que aconteceu naturalmente, né, enfim, e acabou me deixando muito feliz. Então, acho que se transformar, você acaba fazendo uma pequena uma tarefa assim de somar com esse, né, tá aqui na Terra com o propósito, né, de somar, que as pessoas evoluam, né, que não fiquem paradas, que vejam que o mundo tem muitos lugares que você pode desbravar, conectar com seus amigos, com os seus familiares, né? Então hoje eu busco isso, a conexão com a família, a conexão de pai e filho, mãe e filho, do casal, dos irmãos. Eu vejo muito isso e fico muito feliz, sabe, por estar fazendo esse papel. Maravilhoso. Bom, Marcos, nós estamos assim, terminando o programa. Eu agradeço você vir aqui compartilhar com a gente tanta informação importante, olhando, né, internamente, para que cada um se olhe, né, internamente. Pessoal, estamos chegando ao final do programa. Eu agradeço, né, a vocês estarem aí com a gente. Espero vocês na próxima semana, mas não sem antes reforçar aqui o quão importante é a gente se cuidar, é a gente olhar para dentro de nós mesmos, é a gente encontrar o nosso propósito, é a gente se cuidar, fazer exercícios, né, dormir bem, pedir, né, procurar acompanhamento médico de especialistas, de profissionais nessa caminhada e nessa jornada, porque isso impacta na nossa vida, impacta na vida que a gente tem com as pessoas que a gente ama, na nossa profissão, no nosso trabalho, porque nada tem valor se a gente não tiver saúde. Bom, eu fico por aqui, espero vocês na próxima semana. Um beijo, tchau!